E essa jornada nossa, a minha jornada, ela começou quando eu tinha meus 13 para 14 anos, né? Eu conheci o Senhor. A minha vida não foi muito tranquila, mesmo sendo criança. Eu tive muitos traumas na infância, né? Por conta de pessoas que morreram, né? Na minha família, num ano só, para os irmãos terem uma ideia. Morreu meu pai, minha mãe, meu pai, minha avó e meu avô. Minha mãe perdeu, né? O marido, o pai e a mãe. Então, assim, eu perdi os avós e o meu pai. Então, aquilo foi gerando um trauma. Essas coisas geram em nós um trauma. E quando eu entrei na presença do Senhor, em 97, eu já tinha uma carga emocional em cima de mim, já tinha alguns traumas, algumas coisas que o Senhor ele foi mostrando, né, ao longo da minha vida com ele foi mostrando. Só que assim, quando nós estamos vivendo a nossa vida numa normalidade e nós dedicamos menos tempo a buscar ao Senhor, dedicamos menos tempo a entender do Senhor os desígnios dele, nós, por buscar menos, obviamente, nós acabamos aprendendo menos do Senhor e sobre nós mesmos. Quando nós entramos num deserto, numa provação, numa luta, é um lugar de solidão, é um lugar de reflexão, onde nós buscamos mais a presença de Deus e o Senhor ele se revela de uma forma maior, de uma forma mais clara. Não que ele não queira ou que ele não pudesse se revelar em outros momentos da nossa vida, é que nós, na bonança, não oramos como deveríamos, né? Já na adversidade, nós amplificamos a nossa percepção espiritual, ficamos mais sensíveis. Então aí a gente começa a entender algumas coisas do passado e a gente começa a entender realmente o que é, o que não é necessário, aonde está e aonde não está o nosso coração, o que é o mais importante ou não na nossa vida. O que o Senhor ele diz lá em Mateus 6, no versículo 21, ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então onde está o nosso tesouro? Essa é uma pergunta que ela já vem com uma segunda pergunta, né? Onde está o teu coração, né? Então onde está o teu tesouro e onde está o teu coração? Porque onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Então o homem, ele se lança desde sempre, desde os primórdios da humanidade, ele se lança em empreitadas em busca de algo. Você vê, vou dar um exemplo aqui antigo, né? Alexandre o Grande, com 33 anos, aquele homem tinha conquistado o mundo antigo praticamente todo, né? E ele nunca retrocedeu, ele sempre ia adiante, ele conquistava e ia mais além, conquistava e ia além. Chegou um momento em que ele queimou a vela rápido demais, né? E aí tanto é que ele morreu jovem, né? Há muitas controvérsias sobre a sua morte. Quando a gente fala aqui do Brasil, né? O Brasil ele é fruto de uma descoberta, né? Da expansão marítima de Portugal, da Espanha. Então, eles não foram ganhar o mundo e os mares enfrentando todas as privações e dificuldades por conta do pau-brasil, de uma madeira que tinha uma tintura vermelha. Não foi isso. A grande questão era a busca. Era a busca. Então, se você olhar, hoje tem uma estátua... pessoal que é de Portugal, que já foi em Portugal, eu acho que tem mais propriedade para falar. Eu não sei qual é o nome. Fica ali em Lisboa, né, na beira do mar, assim. É um dos monumentos, assim, talvez o principal ali de Portugal, de Lisboa, que retrata isso, né? A expansão marítima, que retrata os navegadores, né, os colonizadores. Então essa era a grande questão, esse era o X da questão, né, de buscar algo melhor, de ir em busca de algo. Hoje o homem ele já tem uma outra busca. Qual é a busca do homem? Hoje nós vemos uma corrida espacial, né, para ver quem consegue estabelecer uma primeira colônia fora da Terra, ou, né, enfim, esses ônibus espaciais aí. Então o homem sempre teve essa sede, né, de buscar por algo além, de ir atrás de algo, né, mas uma busca sempre errada. Uma busca que sempre teve um vazio no final, como propósito, né? O que é o Brasil? Tudo bem, descobriram uma terra nova e tudo mais, aquela coisa toda, mas o que é isso? O que é o espaço, senão um grande vazio? Acho que já ilustra bem. Essa sede do homem, essa busca do homem sempre foi por Deus, mas
por não achar o Senhor, né, por querer, né, ou ter como alvo ou objetivo coisas que não Deus ou pessoas que não Deus, o homem caminha sempre num distanciamento, sabe, uma crise existencial muito grande. Então, o Senhor ele fala que onde está o nosso tesouro está o nosso coração. E é complicado porque eu vejo muitos corações ancorados em coisas e em pessoas, e não naquilo que se refere ao Senhor. E eu não estou falando como um julgamento, tá? Eu falo isso aqui com maior tranquilidade porque eu posso... quem viveu o que os irmãos aqui viveram, muitos, né, ou a maioria, pode falar com propriedade. Quem vive um processo de separação e tudo mais. E quando nós... no início do meu processo eu também tive meu coração ficar ancorado, minha mente ancorada, e eu sempre digo, se você não estiver pronto para se amar e sobretudo amar ao Senhor, você nunca vai estar pronto para amar ninguém, porque qualquer sentimento que tiver dentro de ti é um sentimento doente, é um sentimento adoecido. Então o nosso tesouro, quando o nosso tesouro ele passa a ser Cristo, e aí não é com palavras, né? Porque as palavras elas são muito fáceis de serem ditas, né? Eu amo o Senhor, minha vida é do Mestre, eu confio no Senhor, ao Senhor pertence a minha vida e a minha casa. São palavras, né? E são palavras. O Senhor diz o quê? Aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não só aquele que tem os mandamentos, mas aquele que guarda. Ou seja, amar a Deus, eu acho que a maior prova de amar ao Senhor é a obediência, né? Aquilo que Ele nos fala. Então, eu acho que uma reflexão nessa tarde de segunda-feira: onde está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Qual é o meu tesouro? Onde está o meu coração? Onde está o nosso coração? Será que está nos desígnios de Deus para nós? Será que você está disposto a abrir mão de tal coisa ou de tal pessoa pelo Senhor? Se o Senhor hoje exigisse o teu Isaac, como ele exigiu de Abraão aquilo que ele mais amava, você estaria disposta a entregar? Será? Abraão estava disposto, e ali ele provou que na verdade o que ele mais amava era o Senhor, quando ele dispôs ali o seu filho Isaac. Então eu não quero que você faça essa reflexão, porque eu faço diariamente uma reflexão. Acho que tem que ser uma reflexão bem profunda, porque uma das qualidades, né, entre aspas, qualidades nossas quanto ser humano, é se enganar, né, se convencer de algo que não é uma verdade. Nós às vezes nos convencemos. Quando o Senhor ele passa a ser o nosso tesouro, todas as nossas buscas, que são muitas delas legítimas, elas são trocadas. Você começa a cuidar das coisas do Senhor e o Senhor começa a cuidar das suas coisas. Não é você mais quem cuida das suas buscas, das suas guerras. Não, é Ele. Eu gosto do conselho de Abigail, quando ela chega para Davi, ela fala assim: não mata Nabal não. O meu marido Nabal, ele é doido. Não mata não. Olha, eu bem sei que o Senhor firmará um reino nas tuas mãos, né? E eu sei que você não guerreia as tuas guerras, mas tu guerreia as guerras de Deus. Olha o que ela fala. Isso é muito lindo. Ela diz para Davi: olha, você não guerreia as tuas guerras, você guerreia as guerras de Deus. É como se ela estivesse dizendo: olha, como você luta as guerras do Senhor, o Senhor guerreia as tuas guerras. Há uma troca, né? É uma troca. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso lar, as nossas coisas ao Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas, né? E nós passamos a cuidar das coisas dele. Davi aprendeu isso, né? A apacentar as ovelhas do seu pai. E ele foi lembrado, né? As pessoas do mundo dizem assim: quem não é visto não é lembrado. Na presença de Deus é lembrado sim. Vai me desculpar, é lembrado sim. Quem não é visto é lembrado pelo Espírito Santo. É lembrado pelo Espírito Santo. Quem é que convenceu ali, criou as circunstâncias para Davi ser chamado? Foi o Espírito Santo. Foi ele que revelou a Samuel: nenhum desses aí o Senhor quer. Pergunta agora: acabaram-se os mancebos? Não, falta um, manda chamar. Quem não é visto não é lembrado. Não, quem não é visto é lembrado sim. Quem é visto pelo céu é lembrado pelo céu.
Ainda que você não esteja sendo visto pelos homens. Ainda que as tuas orações não estejam sendo vistas pelos homens. Ainda que o teu choro, as tuas lágrimas, a tua humilhação, mas os céus estão vendo, o Senhor está vendo. E você será lembrado pelo Senhor. Importa que Ele lembre de você, lembre de nós. Isso é o que importa. Para nós é somente isso que importa. Somente isso. Então essa é a nossa confiança, né? Davi ele foi desenvolvendo essa confiança no Senhor e entendendo que a vida dele tinha que ser assim, né? E trazendo esse texto, né, para dentro do versículo que eu falei. O tesouro dele era o Senhor. Esse era o tesouro. Por isso que o coração dele estava em Deus. E por isso Deus disse, olha, achei um homem que é segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Não é fácil, né, a gente fazer essa troca, como Davi fez, né? O texto que eu dei, por exemplo, de Abigail, falando que ele guerreava as guerras de Deus e Deus guerreava as guerras dele, né? Não é fácil a gente fazer essa troca. A gente quer guerrear as nossas guerras, né? Nós queremos resolver. Eu lembro de um pastor da minha igreja, que um dia eu cheguei do trabalho e eu tava realmente, literalmente, arrumando sarna para se coçar, né? Eu tinha um horário de trabalho e eu tava querendo coisificar a minha fé, né? Sabe quando Satanás vira para Jesus e fala assim, ó, se for possível... não, se for possível não. Tá com fome, transforma essas pedras em pão. E aí Jesus fala que nem só de pão viverá um homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que o inimigo tentou fazer ali? Materialização da fé. Você materializar a fé. Você fazer pão virar pedra virar pão. E aí eu querendo fazer pedra virar pão, o Senhor tinha falado comigo assim, olha, eu vou abrir essa porta para você, você vai trabalhar nela, só que eu quero que você esteja na minha casa. Foi o que o Senhor falou comigo. Tá? Na época, eu não estou falando, irmãos, aqui eu não estou trazendo um padrão Ctrl+C, Ctrl+V para a sua vida com Deus de instrumentalidade, não. Vai viver a sua experiência. O que eu vivi naquele momento, depois Deus mudou a estratégia, naquele momento foi isso. Tem que ver que o Espírito Santo ele vai nos moldando as circunstâncias e as situações. A nuvem e a coluna parou, tu para. Ela andou, tu anda. Né? A gente não pode ter uma fé engessada. Usa aliança, não usa aliança. Tira aliança, não tira aliança. Deu entrada no divórcio, não deu entrada. O outro fez assim. Aquele fez assado. E você? Já perguntou a Deus o que Ele quer de você? É fé engessada. A gente está indo pela experiência do outro. Veja as tuas coordenadas com o Espírito Santo. Então, naquele momento, o Senhor falou para mim assim, olha, você vai para a igreja e eu vou te honrar no trabalho. E eu falava, Senhor, eita Deus, como que eu faço? Né? Recém no trabalho e se mandar eu ficar depois da hora, né? Você não pode dizer não. E eu vou falar pros irmãos, ninguém mandava não. O pessoal mandava eu ir embora na hora. Assim, ó, já deu tua hora, vai embora, que a gente não gosta que fique fazendo hora extra não. E eu conseguia servir ao Senhor. Mas um belo dia eu coisifiquei a fé, né? Quis tentar, né? Fazer pedra virar pão. Né? Tava muito bom pra ser verdade. A gente arruma a luta, né? A gente arruma a luta, porque prova é Deus, luta somos nós. E aí eu arrumei uma luta. Comecei a não ir pro culto, a ficar escondido no trabalho, depois da hora com outro irmão, com um outro varão que tinha lá, que ele ali gostava de fazer hora extra, não remunerada e tal. Aí comecei, sabe, aquela coisa de... Na verdade eu já tava enfraquecendo. Aí o pastor virou pra mim e falou assim, um dia que eu fui pra igreja, ele falou assim, Alan, você sabe que eu tenho uma empresa, né? A empresa é grande e tal. Aí ele tirou o telefone dele do modo avião, o telefone dele começou a tocar, a receber mensagens de WhatsApp. Muita mensagem. Mas parecia uma coisa de doido, assim. E ele falou assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo, se eu tivesse, né? Se eu quisesse, era pra responder. Se eu quisesse, eu teria trabalho pra não ir pra igreja todos os dias. Mas, varão, vou te dizer uma coisa. Na minha experiência com Deus, eu escolhi, né? E o Senhor me deu essa orientação. Eu escolhi estar aqui. E deixei o Senhor cuidando das coisas minhas lá, né, na minha empresa. E eu tenho meu tempo, eu faço meu tempo. E eu tenho o tempo do Senhor, e o tempo do Senhor ninguém toca. E aquilo dali ficou assim, eu fiquei olhando pra ele, eu falei, rapaz... Aí na hora eu falei, que radical, pensei comigo, né? Eu falei, isso é coisa apertar. Eu fiquei pensando, aí eu fiquei tentando explicar a fé, né? Que a gente tem hora que a gente quer explicar a fé. Não, mas se apertar, e se... Aí ele foi falar, varão, descansa. Faz o que o Senhor manda tu fazer.
depois vai fazer as coisas do Senhor. Deixa que Deus trabalhe. Né? Que às vezes a gente quer trabalhar por Deus, a gente não dá espaço para a fé. Não dá espaço para o milagre. Não dá espaço para a graça. Né? É Gideão. O exército midianita era grandão, né? A palavra diz que era grande como a areia do mar. Alguns estudiosos acham que esse era um daqueles enormes exércitos bíblicos, tipo de Zerá, o etíope, um exército de 1 milhão de soldados. E aí Gideão foi para a guerra, na humildade dele, com 30 mil soldados. E ele ia perder aquela guerra e provavelmente ele ia morrer, né? Se o Senhor não fosse com ele. Aí o Senhor falou com ele: eu sou contigo, você vai vencer essa guerra. Só que tem gente demais aí. Resumindo, vai pra guerra com 300. Deus dificulta, né? Mas pra mostrar que é Ele quem faz. É pela graça dele. São as mãos dele. É o poder dele. Ah, por que não foi com 30 mil? Por que Deus não reforçou e botou mais uns 300 mil? Aí ficaria 330 mil. Não era necessário. 300 era necessário. Era o suficiente, na verdade. Porque o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza. Aquele exército fraco, onde o poder de Deus foi manifesto. É na nossa fraqueza, quando estamos fracos, é aí que somos fortes. É aí que Deus ele vem com o seu poder. Ele muda os cenários. Ele vence as batalhas. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, nessa tarde. Que o Senhor te dê graça. A paz do Senhor Jesus.